A SMV é uma iniciativa que visa a evolução do mercado, acreditando que o conhecimento de alto nível e gratuito é a melhor forma para alcançar grandes resultados. Então se prepare para receber muitos insights. Esperamos que você aproveite. Fala galera, tudo bem? Bem-vindos aí a mais um papo na SMV voltada para o mercado de indústrias. E hoje eu tô aqui com um cara, especial, que, foi muito legal ele ter aceito o nosso convite, que é o George Leite. O George, ele é Head de Transformação Digital e de E-Commerce da Coca-Cola. E, cara, brigadão, George, por poder ter aceito o nosso convite, poder estar aqui hoje batendo esse bate-papo, passando um pouquinho do teu conhecimento, de toda a tua experiência pra gente. George, gostaria aí que tu começasse o bate-papo com a gente, te apresentando, falando um pouquinho mais aí. Para mim, vai ficar difícil falar aqui sobre toda a tua experiência, sobre todos os teus cursos, treinamentos, enfim, currículo bastante extenso. Então, passo para ti aí a bola para que tu possa fazer aí a tua introdução e a tua apresentação para a galera. Bem-vindo aí junto com a gente, Jorge. Beleza, André. Primeiro que, para mim é um grande prazer estar aqui também. Em todos os fóruns que eu participo, a primeira coisa que eu sempre falo é que eu sou um entusiasta da transformação digital. Às vezes eu falo até que não é um trabalho, né? É quase uma universidade, né? A gente aprende todo dia, né? E falando nisso, André, um pouquinho, igual você falou, né? Não vou aqui ser chato, me estender aí no que na minha formação. Vou falar muito mais focado na questão da parte de transformação digital. Então, muito brevemente, eu vim da Nielsen, né, que é de pesquisa de mercado, e estou atualmente há 15 anos no sistema Coca-Cola. Eu sou Head de Digital da Coca-Cola FEMSA, como você comentou. E dentro da Coca-Cola, basicamente, minha formação foi em canais, em trade, né? Do físico, desde o pequeno varejo até o grande varejo. Depois, produto, então eu era head da categoria de refrigerante. E agora, há 3 ou 4 anos atrás, eu recebi esse desafio maravilhoso de transformação digital. E foi muito engraçado, André, porque quando eu comecei na transformação digital, a primeira coisa que eu fiz, o primeiro dia no meu job na nova área, eu fiz um curso na Hyper Island, que é uma empresa dinamarquesa focada em cultura digital, que é o que a gente vai falar aqui. E tive outras experiências, como fiz a missão China, então China está na frente hoje do Brasil, né, é referência hoje mundial em digital, então fiquei lá alguns dias aprendendo sobre o mercado, fiz cursos na Columbia University, nos Estados Unidos, e eu acho que... E aí, resumindo, né, tudo isso para falar da cultura digital, que eu acho que é o que a gente vai comentar hoje, né? Digital a gente pode ficar horas falando, mas cultura, para mim, é um dos principais... É a principal base hoje da transformação digital, André. Muito legal, Jorge. Cara, na prática, tu falou aí sobre essa questão cultura... E realmente é um tema que está muito em alta, né? Essa questão da transformação digital como um todo, mas na prática, contextualiza para a gente assim, como é que funciona isso dentro das organizações, essa questão da cultura da transformação digital, da cultura ágil. O que tu pode falar para a gente sobre isso, Jorge? A cultura para mim, André, para começar, acho que igual eu falei, é a base para a transformação digital. Não existe transformação digital sem mudar a cultura da empresa, não adianta contratar uma grande consultoria, não adianta montar uma área de digital, não adianta você contratar um software se você não mudar a cultura da empresa. E dentro da cultura, existem 10, 12, 15 pilares dentro da cultura digital, mas... Hoje o assunto escolhido é um dos meus preferidos aqui, que é falar da cultura ágil. Então, para mim, André, cultura ágil tem uma definição muito legal. Tem várias definições, se vocês procurarem, der um Google agora, né? Mas tem uma definição muito boa para mim. Cultura ágil é a forma mais rápida de gerar negócio para a empresa, de gerar valor para a empresa. No final do dia, André, a gente está aqui dentro da indústria para quê, né? Para vender mais, para gerar rentabilidade, para gerar volume de vendas. E a cultura ágil é para isso.
não é só uma coisa que está ali no livro, né, que a gente lê, mas a cultura ágil é a forma de fazer negócios mais rápido. Então, para mim, essa é a grande definição de cultura ágil. E para fazer essa cultura, basicamente, tem diversas coisas, diversas metodologias, mindset, pessoas que a gente vai conversar aqui nesse bate-papo que a gente está aqui hoje. Como a gente faz isso dentro de casa, junto com o nosso time? Como eu passo essa mensagem para a galera, para que a galera entenda que a gente precisa trabalhar de forma ágil, que a gente precisa ter esse mindset voltado para a transformação digital? Como vocês têm aplicado isso na prática, no dia a dia aí dentro da Coca-Cola hoje? Eu acho que primeiro, a ideia é olhar o contexto, né? Então, a gente está numa transformação digital muito forte, né? Até uma expressão muito usada no mundo digital, né? Que eu acho que a maioria daqui deve conhecer, que é o mundo VUCA, né? Que é um mundo volátil, incerto, ambíguo e complexo. O que isso mostra para a gente, né? Que o mundo está se transformando cada vez mais rápido, né? O conhecimento disponível no mundo está cada vez mais mais rápido. Então, eu vou dar um exemplo, né? O conhecimento dobrava a cada 200 anos, depois dobrou a cada 100 anos, depois a cada 50 anos, depois a cada 25 anos. E já tem teorias que falam que o conhecimento daqui pouquíssimos anos daqui para frente vai dobrar daqui 2 anos só. Isso quer dizer que, por exemplo, numa universidade, que são 4 anos, por exemplo, a gente está falando que se o conhecimento dobra a cada 2 anos e o curso das universidades são 4 anos, as próprias universidades, o próprio ensino acadêmico vai ter que mudar em cima em cima desse ritmo de transformação. E nesse ritmo de transformação, as empresas não podem ser diferentes. Porque se a empresa não se adaptar a isso, ela não vai conseguir sobreviver com a concorrência de startups, o surgimento de empresas muito mais ágeis que a nossa. E quando a gente fala de pilares, né, da cultura ágil, cara, não tem muito segredo. Eu acho que primeiro é a mudança de mindset. Tem uma teoria que eu também gosto muito, que é como se fosse como é desenhada as estratégias da empresa, né? Então, a estratégia da empresa, empresas tradicionais, começa dentro da empresa, aí você desenha a estratégia, passa para o seu time de execução e vai para o cliente. E a gente fala no digital exatamente ao contrário. Começa com o cliente, aí você desenha a estratégia e aí você desenha a estratégia de execução. Então, a primeira coisa que tem que fazer é mudar o mindset. Então, o mindset hoje não é mais da empresa para fora, é de fora para dentro. Então, esse é o primeiro pilar da transformação digital e da cultura ágil. O segundo pilar é primeiro as pessoas. Então, quando você ouve lá sobre o Manifesto Ágil, né, que acho que foi no ano de 2001, se eu não me engano, ele fala, né, você pode ter o melhor software, você pode ter o melhor sistema, você pode ter tudo, mas se não tiver as pessoas certas, uma cabeça diferente, você não vai conseguir fazer essa transformação. Então, os 2 principais pilares são, né, as pessoas, mudar o mindset, e aí vem toda a parte de novos modelos, ferramentas, a cultura do erro, série de pilares que a gente vai conversar agora, mas, para mim, mindset e pessoas são as 2 principais grandes mudanças que a empresa tem que fazer para, de fato, fazer essa transformação digital. Muito legal, Jorge. Incrível poder ouvir tu contar e falar um pouquinho pra gente sobre isso. Eu fico pensando e imaginando aqui o tamanho do desafio que tu tens pela frente, que tu estás tocando e puxando aí dentro de uma empresa como a Coca-Cola, que é uma empresa tradicional e que já está no mercado há muitos anos. E como eu implantar essa mudança de agilidade e de transformação e de mudança rápida para a gente poder se adaptar ao que o mercado está pedindo. Tu falou um pouquinho ali sobre começar com o que o cliente quer. Então, pensando na experiência do cliente, e aí como que eu faço na prática
a gente mudar esse mindset das pessoas. Porra, fico aqui pensando, eu tô aqui dentro hoje de um negócio que é um negócio pequeno, que é uma startup, que a gente consegue, da noite para o dia, conversar com todo mundo que está em volta, conversar com os sócios, conversar com a equipe. É muito fácil para a gente enxergar, putz, isso aqui está errado, muda. E aí, cara, dentro do teu desafio, dentro do que tu estás tocando aí dentro da Coca-Cola hoje, são processos, a gente tem uma estrutura muito maior, são muito mais pessoas envolvidas. E aí eu fico pensando assim, né, cara, como mudar isso na cultura mesmo, como fazer no dia a dia as pessoas entenderem de que as coisas não podem demorar mais tanto tempo e que a gente precisa ser mais rápido, que a gente precisa ser mais ágil. E aí eu acho que isso vem de cima, né? Como é que eu mudo a mentalidade da galera que está em cima, da liderança, como é que eu faço a galera de cima puxar a galera de baixo para entender de que as coisas precisam ser mais ágeis, mais rápidas. Que desafios tu tem enfrentado junto com a liderança no teu dia a dia e dentro da Coca-Cola hoje? Sim. André, essa pergunta acho que é uma das principais aí do nosso bate-papo, né? Acho que foi um dos principais desafios que eu encontrei e que continuo encontrando na empresa, né? Acho que nada muda de um dia para outro. Mas eu vou dar um passo atrás com vocês aqui, né? Todo mundo fala que as grandes indústrias, né, empresas, são transatlânticos, né? Acho que todo mundo já ouviu essa expressão. E como você mover um transatlântico, né? Acho que essa é a grande dúvida aí que a maioria das pessoas tem, né? Eu acho que quando eu recebi o desafio ali há 4 anos atrás, né? Dentro da Coca-Cola FEMSA, eu que criei a área de digital, junto com toda a liderança, você primeiro, você tem o papel da liderança. Então, respondendo à primeira pergunta, a liderança sim é importante. Essa transformação digital dentro do sistema Coca-Cola começou com o CEO, para depois descer para o restante das áreas, e a gente tem esse apoio. Mas mais que isso, e aí depois eu volto no papel da liderança, é a questão de você ter ferramentas, né? Então, vamos relembrar algumas coisas que eu comentei aqui com vocês. Então, falei, primeiro, mudança de mindset, primeiro as pessoas, e depois disso, você precisa criar um ambiente que favoreça essa transformação digital. Então, vamos pensar você comentou de startup, né, André? Vamos pensar num transatlântico, né, que são as grandes indústrias, e uma startup. E como fazer essa transformação digital dentro das indústrias? Acho que as indústrias nunca vão chegar no nível de startup, obviamente, cada um tem seu formato, cada um tem sua vantagem, né, de formato, mas seria como se tivesse um pouco de uma startup dentro das grandes empresas. Então, eu vou falar assim, como se funcionasse como uma incubadora, vamos dizer assim. E como seria essa incubadora, né? Uma incubadora onde você aceita falhas, que você tem uma cultura do erro, então você pode errar. Uma incubadora onde você faz as coisas mais rápidos, que você faz MVPs, né, que é o mínimo produto viável, então você testa muito rápido, aprende muito rápido, corrige muito rápido. Então, a forma que a gente encontrou de fazer essa transformação digital seria, cara, vamos testar aqui, como se fosse dentro do transatlântico, uma ala ali dentro daquele navio que a gente pudesse testar rápido, aprender rápido, utilizar novas metodologias. Eu não sei se eu vou citar aqui uma metodologia que é Design Thinking, uma metodologia de criatividade, né? Que um dia você coloca um problema de um negócio dentro da mesa e com um grupo de liderança ali colando post-its e tomando decisões rápidas, priorizando ideias, você consegue chegar a uma inovação muito mais rápido do que o normal. Falando de OKRs, né, que é uma metodologia de priorização de ações, que é Objective Key Results, então onde você realmente você desenha planos para curto prazo, planos para 3 meses e começa a medir se você está conseguindo atingir essas metas
e de forma muito mais rápida que o normal. Outra metodologia que você tem são esteiras. Então, o que é uma esteira, né? Cara, vamos pensar numa esteira mesmo de inovação, né? Onde, imagina que na empresa você tem que passar pelo setor de compra, setor de finanças, setor de supply, todos os setores que você tem. E quando você vai numa esteira de inovação, você tem uma pessoa de supply, você tem uma pessoa de finanças, você tem uma pessoa de compras, uma pessoa de marketing. Para quê? Porque aquilo ali é como se fosse o board da empresa e onde todo mundo que está naquele grupo toma as decisões no mesmo momento, rápido, sem precisar consultar as outras áreas, porque as áreas já estão ali. Então, outra metodologia muito interessante, André, é esteiras de inovação. Então, a gente já falou de definir metas, esteiras de inovação, metodologias de criatividade. E aí, quando você embrulha tudo isso, a cultura do erro, falhas, aí você precisa ter um sponsor. Que aí, fechando aquela dúvida que você me perguntou, que é o papel da liderança. De nada adianta você ter um mindset diferente, você ter as primeiras pessoas, você ter fazer esteiras, você ter metodologias, você ter um dinheiro para isso, se no primeira falha, no primeiro problema que você tiver, a liderança não aceitar e as pessoas vão ficar com medo de inovar se você não puder errar. E a inovação vem do erro. Tem uma grande consultoria que fala que a cada 20 inovações, uma dá certo, 5%. Só que essa uma que dá certo transforma o negócio. Então, o papel da liderança é esse. Primeiro, dar toda a estrutura que você precisa para fazer essa transformação digital e ter uma cultura ágil. E depois, continuar o tempo todo dando esse sponsor para a gente conseguir inovar e, de fato, errar muito, mas aprender muito rápido, corrigir muito rápido e inovar muito rápido. Então, o papel da liderança é fundamental. Não existe cultura ágil se não existir a liderança apoiando. No meu caso, eu falo assim, com propriedade, né? Eu sempre tive a liderança do meu lado para fazer essa transformação. Posso falar com orgulho que errei muito e acertei muito. Só que a gente erra pequeno e acerta grande. Esse é o grande segredo. Muito legal, Jorge. Caramba, tu falou um pouquinho ali sobre algumas metodologias e, uma delas tu trouxe ali a questão das OKRs e é uma metodologia onde a comunicação ela é mais aberta para os envolvidos, né? Onde as pessoas sabem o que está acontecendo, as pessoas sabem as metas, as pessoas sabem os indicadores, as pessoas sabem o que elas precisam fazer para poder conseguir alcançar aqueles indicadores. O quanto esse tipo de metodologia ajuda no desenvolvimento do produto, na evolução do produto como um todo na prática? Como que vocês medem isso aí dentro e o quanto tu acredita que isso ajuda realmente a fazer com que as coisas avancem mais rápido? Cara, acho que é legal, vamos pensar no exemplo prático aqui, né? Vamos supor que a empresa quer lançar um produto, tá? Vamos fazer uma inovação, vamos pensar qualquer produto que a gente vê no supermercado e a empresa quer lançar. E aí vamos pensar num cronograma, né, de lançamento, né? Então vamos desenhar rapidamente uma estrutura, né? A gente ouviu o consumidor, né? Lembra que tudo tem que partir do consumidor. Existe uma necessidade. Aí o papel estratégico da empresa avalia essa necessidade e vê, cara, realmente tem a necessidade desse produto, a ideia do produto é esse. Aí depois vamos pensar nos próximos passos. Tá bom, para fazer um produto novo, o que a gente precisa? Desenhar a estratégia de preço, escolher uma embalagem, escolher o sabor, escolher uma estratégia de mídia, escolher o público-alvo. Cara, tudo que meio que a gente sabe ali, os 4 P's, né, de marketing, alguns falam 5 P's, mas imagina que você quer lançar um produto e tem cada etapa para lançar o produto. E aí vamos dar um exemplo. O pessoal de compras precisa de 1 mês para cotar a embalagem, o pessoal de supply precisa de 1 mês para fazer a produção, o pessoal de marketing precisa de 1 mês para fazer a mídia. E aí vai somando mês com mês, aí vai dar o quê? 10 meses, 1 ano. É um exemplo, né, obviamente. E o que essa OKR que você comentou
traz para a gente. Por que dá esse 1 ano, 18 meses, 10 meses, depende da empresa? Porque cada etapa precisa de uma aprovação, né? Então, uma área faz, passa para outra. Uma área faz, passa para outra. Como uma linha de produção mesmo. E o que muda quando você mesmo se torna OKR? Uma OKR, em vez de 1 ano, como exemplo, a gente vai para 3 meses. Aí vocês vão me perguntar assim, cara, é um milagre sair de 1 ano para 3 meses? Não. Porque imagina para você chegar ao projeto para o CEO da empresa, quanto tempo demoraria? Primeiro, precisaria passar por todas as áreas para montar um projeto completo para chegar no CEO da empresa, certo? Como que faz com o OKR? Não. Você tem um representante de cada área. A OKR é muito... A esteira e a OKR estão juntas, né? Você tem uma esteira que uma das metodologias de medir é a OKR, né? Então, você tem um representante de cada área, ou seja, primeiro as pessoas. Cada pessoa dessa tem empoderamento, então elas têm autonomia para tomar decisão. Essas pessoas, elas podem errar, e a liderança que aprovaria esse projeto só depois ali no final, quando tivesse já esse projeto montado, já está junto ali numa frequência muito diferente. Então, eu vou dar um exemplo prático, tá? Quando a gente começa um projeto, a gente apresentaria para a liderança com 3 meses, por exemplo. Nas 2 primeiras semanas de projeto, fatiando o elefante, né, que a gente brinca, né, cortando em etapas, ele já está olhando o projeto, já está dando inputs. Então, qual que é a grande diferença? Assim, resumindo, né? A gente sempre... Todo mundo tem autonomia, todo mundo tem poder, todo mundo pode errar, e a liderança está junto o tempo todo. Então, você acaba com toda a burocracia, você acaba com toda a questão da aprovação, você acaba com todos os gargalos que você tem. Então, por exemplo, preciso investir 10 mil. Beleza, o cara que autoriza investir 10 mil está ali, junto com você. Você tem autonomia para fazer isso. Então, você corta toda a burocracia. Então, o grande segredo da OKR, André, basicamente dar empoderamento e cortar a burocracia. Eu acho que nesses 2 pontos, eu acho que a gente tem um grande resumo aí da principal vantagem dessa metodologia. E uma terceira, desculpa, ter metas claras. Sem metas claras, você não vai em lugar nenhum. Inclusive, se você ler aqui o Manifesto Ágil, né, que eu comentei, um dos principais pontos lá é você ter metas claras. Se você não sabe onde você chegar, você não vai chegar em lugar nenhum. Basicamente é isso. Parece até meio óbvio, mas não é óbvio quando você está no dia a dia das empresas. Então, eu acho que esses 3 pontos, André, acho que poderia dar uma boa resumida nessa questão aí de metodologia, de OKR, de tudo que eu estou comentando aqui. Muito legal, cara. Porra, antes de trabalhar com o que eu estou trabalhando hoje, que é com uma startup, com plataforma e tal, eu fui prestador de serviço na área de marketing e vendas, fui dono de agência. E eu atendi algumas grandes empresas, indústrias, enfim, e que sempre foi muito difícil a questão de, precisamos avançar alguma coisa que é uma inovação, precisa de muito tempo para poder fazer com que as coisas avancem. E o que tu estás me trazendo é que, cara, a gente está falando aqui de um universo que é de uma empresa que já tem bastante tempo, de uma empresa conhecida a nível global de forma absurda, que é a Coca-Cola, e tu estás falando de coisas que são aplicadas em negócios pequenos, em negócios que a tomada de decisão é muito mais rápida, e tu já estás há um bom tempo puxando isso aí dentro da Coca-Cola. O quanto, cara, tu enxerga que as empresas, as indústrias, essa galera que é mais tradicional, que está aqui nos acompanhando, o quanto tu entende que é importante a questão de ter uma figura dentro dessas empresas, como é a figura do George dentro da Coca-Cola hoje? As empresas precisam ter alguém aí dentro para poder estar executando isso aí para elas, ou elas conseguem trazer alguém que vai vir e que vai ajudar a implantar, mas não vai ter alguém ali dentro, ou não, precisamos ter um head de transformação digital aqui dentro da nossa empresa? O quanto tu enxerga que isso
está sendo importante no dia a dia de vocês aí dentro da Coca-Cola hoje, e o quanto as empresas que ainda não têm essa figura aí dentro, elas deveriam pensar, e aonde encontrar esse perfil de profissional? A gente escolhe alguém que já está aqui dentro e trabalha na formação dessa pessoa, ou a gente traz alguém de fora para poder estar puxando isso aqui dentro? Como que tu enxerga e que dica tu tem para dar para como é que a gente traz outros Georges para dentro dos nossos negócios? Cara, excelente questão, cara. A primeira parte da pergunta, para mim, assim, é muito clara. Você precisa ter um recurso dedicado, 1, 2, 3, depende do tamanho da empresa, para a transformação digital. Olhando o mercado, né, você tem, assim como Coca-Cola FEMSA, Unilever, outras empresas que começaram antes, né, essa transformação digital. Isso a gente está falando algumas 10 anos atrás, a gente 4, 5 anos atrás, com recurso dedicado. Isso é primordial para você, de fato, fazer essa transformação digital. E aí é legal, André, que quando a maioria das empresas, há 5 anos atrás, vamos dizer assim, 3 anos atrás, 2 anos atrás, 6 meses atrás, o digital era meio uma perna de algum outro plano, de alguma outra área. Por quê? Porque o percentual, o mix do faturamento de digital hoje, dentro do mercado, é muito, principalmente antes do Covid, ainda é muito menor do que o faturamento de digital dentro do canal físico, né, que a gente chama, que é tudo que não é digital. Mas esse dado, primeira coisa, esse dado é um dado mentiroso, entre aspas, porque o e-commerce pode representar 1, 2, 3, 4, 5% do total faturamento, dependendo da empresa. Mas você já imaginou qual o percentual de consumidores que pesquisam na internet antes de comprar na loja física? E que hoje isso não é computado como um dado de e-commerce, mas você concorda que é um e-commerce, entre aspas, né? Porque ele consultou preço, ele consultou os detalhes do produto, tudo, e depois foi comprar na loja física. A gente fala muito da omnicanalidade, né? Então, existe um dado que é um mix de e-commerce, né? Um mix de faturamento dentro da empresa de e-commerce, que para mim é meio... não contempla essa questão da omnicanalidade, né? Que é você realmente... Você compra na loja física, mas você pesquisa no digital. Mas isso mudou muito quando veio a questão do Covid. A gente tinha as empresas que geralmente colocavam uma pessoa em digital ali, sem estrutura, sem uma estrutura de dinheiro, sem novos processos, sem nada, só para dizer assim, eu tenho uma área de digital. E depois do Covid eu vejo que isso está mudando muito, porque ficou claro, né? Do dia para a noite o mercado virou digital. Então, até as empresas que estavam relutando ou estavam fazendo as coisas só para inglês ver, desculpa a expressão, eles mudaram daqui para cá. Então, primeira coisa, equipe dedicada é primordial para você fazer essa transformação digital, e a quantidade de pessoas não importa, depende do tamanho da sua empresa, depende da demanda. E por quê? Como eu falei, né, uma incubadora, né? Você pode fazer essa transformação e depois botar isso dentro da própria empresa para girar. A segunda pergunta que você me fez foi, cara, o profissional tem que ser de dentro, de fora? Qual que é a qualificação desse profissional? Aí eu volto um pouquinho na conversa que a gente teve aqui, que a gente começou, né, nesse fórum, né? A gente falou de cultura, certo? Para mim, o perfil da pessoa tem a ver com a cultura da pessoa, né? Então, vamos dizer assim, tem que ser uma pessoa que está disposta a errar, tem que ser uma pessoa agressiva, tem que ser uma pessoa inovadora, tem que ser uma pessoa ágil. Então, não falaria tanto, André, de dentro ou de fora, que você perguntou para mim. Eu falaria mais assim, qual que é a cultura da pessoa e qual que é a necessidade que hoje a empresa precisa. Então, por exemplo, no meu caso, eu vim de dentro. Então, eu era gerente de produto, de categorias, e vim para a transformação, eu virei head de transformação digital. E eu conheço empresas que deram muito certo e que a pessoa veio de fora. Mas o modelo que eu mais acredito, sinceramente,
aí é uma opinião, obviamente, pela minha experiência, né, e pode não ser uma verdade absoluta, eu acredito, André, no modelo híbrido, no modelo onde você tem de fora e tem de dentro, porque são skills muito diferentes hoje, que você precisa dentro de uma área de digital. Você precisa desde entender da indústria, né, como funciona a indústria, a operação, como que é a entrega, como que funciona a compra dentro do mercado, dentro de um restaurante, até como funciona dentro da área de digital, até como subir um banner no site de um parceiro, até como subir uma promoção dentro do iFood, dentro do Rappi da vida. Então, eu diria, Jorge falando, pela minha experiência, eu acredito no modelo híbrido, que se você montar uma equipe digital, você deveria trazer parte de fora, parte de dentro, sempre se preocupando com a cultura em primeiro lugar, tanto de fora quanto de dentro, não importa, e com isso você fazer um time que realmente seja multifuncional, que olhe para frente, que erre. Então, respondendo sem mais me alongar aqui, eu acredito no modelo híbrido, e foi dessa forma que foi minha experiência, por exemplo, e que eu conheço outra experiência em outras empresas. E aí, tá curtindo? Espero que o conteúdo que você está assistindo agregue muito valor para você e para sua empresa. E se você conhece alguém que também precisa ver esse material, fica aqui o convite para que você nos ajude a divulgar a SMV para todo mundo, fazendo com que mais pessoas tenham acesso a tudo isso de forma 100% gratuita. Muito legal, Jorge. Porra, cara, tu trouxe aí pra gente uma visão de um sistema híbrido e foi isso que foi puxado aí dentro do sistema Coca-Cola, no teu caso, né, com a tua experiência. E, cara, uma das coisas que tu trouxe pra gente dentro desse bate-papo, tu falou pra gente sobre a questão de cima para baixo, onde a gente precisa começar com a liderança para depois puxar para baixo para o resto da galera que está junto com a gente. Aí dentro da Coca-Cola FEMSA, como que aconteceu na prática isso de precisamos fazer com que a cabeça lá de cima envolva os outros profissionais, envolva a liderança de todas as frentes, para que a gente reúna essa galera e consiga tomar decisões mais rápidas. Eu vejo muito assim algumas empresas, e aí falando assim da galera mais tradicional, vamos contratar alguém de fora, por exemplo, para poder vir aqui e ser o nosso head de transformação digital, mas, cara, coloca a pessoa lá e deixa ela lá trabalhando. E aí o que acontece? Ela tem uma série de dificuldades na hora de envolver o restante do time. E aí como é que eu trago o cara de produto, como é que eu trago o cara de experiência do cliente, o cara do saque, como é que eu envolvo todas essas áreas se isso não veio de cima? A gente está tentando criar uma célula, mas essa célula está trabalhando isolada. Como que na prática eu faço para que isso aconteça? Pelo que eu entendi aí, vocês começaram de cima e a liderança puxou de que isso era importante e deu liberdade, ou deu autonomia, ou deu, insumo para que vocês aí dentro da área de digital pudessem puxar isso aí para as outras frentes. O que tu pode dar assim de dica para a galera que eu quero iniciar essa questão da transformação digital, mas eu não estou conseguindo, porque eu coloquei, do que eu estou vendo assim, eu estou vendo muitas empresas colocando essa célula de transformação digital, de tentar puxar isso, mas na hora da prática, na hora de vamos ver, ela não está conseguindo promover essa integração com as outras áreas. O que tu pode dar de dica para quem está tendo esse tipo de dificuldade? Cara, isso é muito comum, né? Eu que estou trabalhando aí mais de 16 anos dentro de indústria, né? Conheço muitas indústrias. O que é mais comum dentro das indústrias, André, é o que você comentou, né? Quantas, você também aí, que você tem sua experiência, né? Quantas áreas que você já viu criado dentro da empresa que criou e depois de 2 anos ela desaparece, né? Isso daí é a coisa mais comum que a gente vê. Ela tem toda a atenção durante 2 anos, investimento, tudo, e de repente trocou um presidente e a área deixou de existir, né? Eu já vi isso milhares de vezes em milhares de indústrias. Então é muito interessante isso que você está comentando.
Mas eu dividirei em duas essa resposta, cara. A primeira parte, eu acho que sim, tem um papel da liderança. Mas você pensa assim, ó, esse papel da liderança, ele também é limitado, se você for pensar. Por quê? Vamos supor, né? Eu sou o CEO da empresa, eu falo, eu vou criar uma área de dígito, certo? Aí eu vou dar toda a autonomia para o Jorge, vou colocar meu caso, tá? Como exemplo. Vou dar toda a autonomia para o Jorge trabalhar. Cara, ele fez a parte dele, certo? Ele criou a área, deu um dinheiro, deu uma estrutura, deu ferramentas, que eu comentei aqui, né? Vamos supor, OKR, algum software. Cara, ferramentas como um todo, esteiras, recursos e tudo isso, beleza? E aí depois eu falo para você o outro lado, que eu acho que a gente não comentou ainda, né? O outro lado, o que é? O outro lado é você provar valor para a empresa também, né? Porque você imagina, né? Você cria a área e de repente essa área não cria valor para a empresa. Então, aí você olha para o outro lado. Qual que é o outro lado? Você precisa mostrar para a empresa, a área, né? E qual o potencial que esse mercado tem, certo? Você precisa fazer pilotos, provar resultados, sei lá, você precisa, como se fosse um pitch de uma startup, vamos dizer assim, eu vou me arriscar aqui, André, a usar um exemplo de startup, tá? Você me mata se eu estiver falando besteira. Mas vamos pensar num pitch de startup, né? A startup, ela ganha a chance de apresentar para um grupo de investidores, certo? Esse grupo de investidores podia ser o papel da liderança, certo? Eles estão ali para avaliar seu projeto. E você é a startup que está apresentando para eles. Se você fizer um pitch ruim, o cara vai te contratar? Você vai ter os recursos? Não. Então, eu vejo um pouquinho o outro lado, que a gente não comentou ainda, é isso. Se você não contratar a pessoa certa, usar a metodologia, provar valor, não adianta você ter a liderança junto com você se você não prova valor. Se você não... A primeira frase que eu falei aqui nessa conversa foi gerar valor para o negócio, certo? Então, você imagina que, numa hipótese, tem 3 diretores que não acreditam na transformação digital. Beleza, pode ter 3 diretores que não acreditam na transformação digital. Sabe o que você faz? Você faz o MVP, você faz um mínimo produto viável. Dentro daquele mínimo produto viável, pode ser um lançamento dentro de um produto, dentro de um bairro, por exemplo. Você mostra valor, mostrando valor, você apresenta para a liderança novamente, apresentando para a liderança, mostrando valor, cara, fala, investe aqui que o retorno é tanto. Cara, acabou. Então, para mim, é uma via de mão dupla, sabe? A liderança, sim, tem que apoiar, tem que acreditar, tem que dar recursos. Mas a área de digital, junto com os outros agentes de digital da empresa inteira, porque digital não é só a área de digital, né? São todas as áreas da empresa. Tem que dar essa retroalimentação dentro da empresa, provando esse valor, e aí sim você consegue fazer acontecer. Então, resumindo minha resposta, não é só a liderança, não é só criar a área, é sim criar um ecossistema, uma retroalimentação e mostrar valor para a empresa. Então, muitas empresas acabam com a área de digital porque coloca a pessoa errada lá dentro, não coloca o recurso necessário, isso o que vai fazer? Não vai gerar resultado, não gerando resultado, acabou a área de digital. Então, quer meu conselho? Sim, a liderança tem que estar envolvida, mas a área tem que usar todas essas metodologias que eu comentei aqui para provar valor. Provando o valor, a empresa vai investir mais. Investindo mais, vai dar mais resultado. Dando mais resultado, você vai ter mais investimento. E assim, você consolida essa área de digital ou qualquer outra área dentro da empresa que tem inovação. Comparo muito, André, com trade. Não sei se você vai... Eu tô meio velho já, né? Você vai lembrar 12, 13 anos atrás, eu consegui acompanhar, mesmo no começo da minha carreira, a criação da área de trade dentro das empresas, né? E aconteceu igualzinho, começou a criar áreas de trade, algumas empresas criaram e investiram e tiveram esse resultado e mantiveram, outras empresas criaram e deixaram de ter essa área de trade, e hoje toda empresa tem área de trade, certo?
Então, eu comparo a área de digital, acho que com uma velocidade muito maior, né? Porque por tudo que a gente está vivendo, mas eu comparo igual. É o surgimento de uma nova área que, se você não alimentar ela e não retroalimentar, não gerar resultado, não gerar valor, ela vai morrer mesmo, não vai ter jeito. Mas se você gerar valor e com o apoio da liderança, eu acho que aí a gente fecha essa conta que você me perguntou e, de fato, você consegue ter uma área consistente e que gere valor para a empresa. Caraca, Jorge, eu acho que essa foi a melhor resposta que eu já vi para essa pergunta que eu já fiz outras vezes. Porque é muito mais fácil eu terceirizar a minha responsabilidade enquanto responsável pela área de digital dentro do negócio e dizer que o CEO, que a liderança, enfim, não está me dando apoio ou que não me deu recurso para poder executar aquilo, do que realmente eu fazer o meu papel de realmente provar valor, de realmente mostrar e convencer e fazer o meu papel de vendedor, vamos dizer assim, da minha ideia e da inovação que eu estou querendo implantar dentro do negócio. E aí, nesse caso, tu trouxe de que é uma via de mão dupla, de que sim, tem com certeza o papel da liderança de estar puxando e de estar incentivando, e eu acho que o primeiro passo já foi dado, porque só de já ter uma pessoa pensando nisso e de a gente estar montando uma área dentro do negócio para poder estar puxando isso, já mostra que a liderança está querendo sim inovar, está querendo sim mudar, está querendo sim pensar diferente. Agora não adianta eu trazer uma área para dentro do meu negócio que não está conseguindo provar valor. Se aquela área não está conseguindo mostrar de que aquilo ali precisa ser executado, aquela área não está trabalhando direito. E o que tu trouxe aqui sim, a liderança tem o seu papel, mas é papel da área de digital provar valor para a liderança e para todos os envolvidos dentro do negócio de que aquilo ali precisa ser executado. Então, caramba, Jorge, foi uma verdadeira aula e com certeza vou levar isso para frente, vou separar esse trecho para poder mostrar para mais gente, porque tem muita essa questão de, porra, eu tô ali, mas eu não tenho autonomia, a galera não tá me dando liberdade, mas, pô, se tu não tens autonomia, é porque tu não tá conseguindo provar valor. Então, cara, o quanto tu estás conseguindo realmente mostrar que o teu papel ali é importante e de que aquilo ali que tu estás trazendo é realmente uma necessidade, a empresa está implantando, cara. Gostei muito. Jorge, tu falasse também um pouquinho pra gente, assim, sobre essa questão da transformação digital e a importância de a gente estar implantando isso aqui dentro do negócio. E aí vamos pensar, pô, eu estou implantando agora, contratei uma pessoa, trouxe aqui a área para dentro da empresa, que seja uma pessoa, 2, 3, enfim, é o dia 1. Estou começando agora essa área dentro do meu negócio. Por onde eu começo? O que tu acha que a gente deveria... como tu acha que a gente deveria iniciar isso dentro da minha empresa hoje, caso eu estivesse começando agora essa área dentro do meu negócio? Cara, acho que tudo começa com a equipe dedicada, né, que eu já comentei. Então, entendo que sua pergunta já partiu da equipe. Depois a gente fala de entendimento do negócio. Então, é muito parecido com... Eu vou primeiro fazer um paralelo só para desmistificar isso, André, porque é muito parecido com qualquer projeto do mundo físico. Qualquer projeto que vão te dar hoje, o que você vai fazer, né? Primeiro você tem a equipe, o recurso necessário para o projeto. Depois você entende o negócio, certo? Então você vai... Qual o tamanho desse negócio hoje, né? Então, esse negócio é X, por exemplo. Cara... Segunda coisa, qual o tamanho que esse negócio pode virar? Então, primeira coisa, entendimento do negócio. Segunda coisa, qual que é o potencial do negócio? Então, e como eu calculo o potencial do negócio, né? Cara, sei lá, o digital no Brasil vende R$100. Eu vou dar um exemplo muito esdrúxulo aqui, só para exemplificar, tá? No Brasil vende R$100. Se você fosse olhar os indicadores da China, né? Até comentei ali no começo que tive a oportunidade de conhecer que lá realmente tem indicadores de mix e relevância muito maior que o nosso. Vamos supor que a China é, na mesma base de comparação, 500, certo? Então o Brasil tem um potencial de vender R$100, a China tem um potencial de vender 500, na mesma base de comparação, obviamente, igualando a população, tudo. E onde eu quero chegar no Brasil? Eu quero chegar,
sei lá, talvez eu não tenha as mesmas bases que a China tem para crescimento no primeiro momento. Então, eu vou colocar a meta de 150? Não. Eu vou colocar uma meta de 150, de 500, né? Desculpa, para 5 anos, por exemplo, e aí você tem que estudar o mercado para ver se isso é viável, sendo que no primeiro ano eu vou fazer 200, no segundo 300, terceiro 400, e o quinto sim eu vou para 500. Então, você identifica a oportunidade, identifica o potencial em cima dessa oportunidade, em cima de toda a capacidade instalada que você tem dentro do país que você está e dentro de bets globais. Em cima desse potencial de mercado que você achou, você precisa desenhar uma estratégia de execução. Então, Jorge, mas a estratégia de execução vai ser muito diferente de uma estratégia de execução do mundo físico. Vamos desmistificar a estratégia de execução. Da mesma forma que existe um produto dentro da gôndola, então, quando você vai no supermercado, tem um produto ali, tem um refrigerante, tem uma bolacha ali, na sua visão, executada de uma forma X ou Y, Z. No dígito, a mesma coisa. Você faz uma estratégia e depois faz uma estratégia de execução, executa isso dentro do mercado, e aí vem a grande diferença entre o digital e o físico. O digital é muito mais rápido, né? A gente começou falando de agilidade, né? Então, o digital é muito mais rápido. Então, enquanto no físico, talvez você faça uma promoção de 1 mês, por exemplo, e você vai ter o tracking dessa promoção, ver quanto deu de faturamento a mais ou menos, quanto custou, qual foi a rentabilidade, no digital você pode ter isso até diário. Então, e ele exige essa velocidade. Então, você precisa aprender rápido e redesenhar a sua estratégia rapidamente para aprender mais e continuar fazendo isso. Então, vamos voltar nos passos, né? Então, você criou a área, entendeu o mercado, entendeu o potencial do mercado, desenhou uma estratégia. Depois que desenhou uma estratégia, você desenha uma estratégia de execução, você executa essa estratégia dentro dos parceiros, e aí é muito importante aquela regra que toda a cadeia tem que ganhar, né? Eu acho que isso no digital, a questão da colaboração é muito importante. Não adianta só a indústria ganhar, só o consumidor ganhar, ou só o varejo ganhar. Todos têm que ganhar, tem que ser interessante para todo mundo, e você fazer essas atividades, pilotar essas atividades e retroalimentar. Eu acho que esse é assim, muito resumidamente, André, obviamente a gente poderia ficar 3 horas aqui falando disso, mas muito resumidamente, esse seria um passo a passo do que a gente está falando aqui. E quando eu li algumas coisas, né, de cultura ágil, e teve uma coisa muito interessante que a gente aplica no dia a dia e que eu acho que vale comentar aqui. Não tenha medo de mudar os planos depois que o projeto está pronto, né? Quando você pensa numa empresa, você fala assim, cara, lembra do exemplo dos 10 meses, 12 meses, 18 meses para lançar um produto? Quando chegar no, 18 meses, no 17º mês, você fala, cara, eu vi que o consumidor não gosta do produto. O que uma empresa tradicional faria? Lançaria o produto, porque já fez um investimento, porque se eu falar para o meu presidente que isso deu errado, ele vai me demitir, porque eu não posso errar, porque as áreas, você conhece muito bem isso. O que fala na cultura ágil? Se você encontrou no último minuto que tem alguma coisa errada, é melhor você parar, considerar essa mudança e fazer. Porque se você fizer, cara, vai dar errado, você já sabe. Então, uma das coisas muito legais que eu li também é considerar mudanças tardias no plano. Mas essa mudança tardia vai ser necessária, porque, na verdade, vai dar errado em algum momento. O exemplo idiota, que nem a noiva que larga o noivo no altar. É melhor ela largar no altar do que depois ela separar depois de 3 meses. A dor vai ser muito maior, entendeu? Então, dentro da empresa, a mesma coisa. Eu li isso hoje pela manhã, quando eu estava até me preparando para conversar aqui com vocês, e me chamou muita atenção. Acho que as mudanças tardias também é uma coisa muito interessante para essa questão da cultura ágil. E para a questão dessa área que você está comentando, qual passo a passo, como fazer dar certo, eu acho que também é uma das coisas que a gente pode considerar aí. Cara, porra, adorei o exemplo ali da noiva, vou usar aqui no meu repertório. Se vai dar merda,
que dê merda o quanto antes, né, cara? Pô, se eu já sei que eu não quero casar, por que eu vou casar? Que desista no altar, porque, cara, um problema menos, mais rápido, essa que é a verdade. Já é um problema, mas vamos minimizar esse problema. Muito legal. Uma outra coisa que tu falasse que eu gostei muito também, Jorge, foi com relação a gente pensar nos benefícios de toda a cadeia, de como a gente pensa na indústria, mas como a gente pensa no consumidor, como a gente pensa no parceiro, como a gente pensa nos benefícios de todos os clientes envolvidos, seja o cliente nós mesmos, seja a nossa própria empresa, mas também todos os outros envolvidos na cadeia, cara. Gostei bastante desse ponto e ter feito ali pra gente o passo a passo, também acho que vai ficar bem fácil assim pra galera poder entender, desde, putz, cara, criei a área, dei o primeiro passo, pô, preciso entender mais do modelo de negócio, preciso entender o potencial do mercado, o potencial daquilo que eu estou querendo executar, preciso criar um plano de ação para poder executar aquilo ali, aprender com os erros, mudar o quanto antes. Cara, sensacional, Jorge. Do meu lado, foi uma aula tudo que tu trouxe aqui pra gente, vou querer revisitar todos essas dicas e esses conselhos aqui que tu trouxe aqui pra gente, com certeza absoluta. E eu queria abrir para ti agora, Jorge. Tem algum ponto que a gente ainda não abordou? Sei que a gente já está aqui quase passando aí de 50 e poucos minutos que a gente está conversando. Acho que poderia ficar falando aqui mais algumas horas junto contigo, que para mim seria sensacional. Mas queria ouvir de ti, assim, tem algum ponto, cara, que tu queria trazer aí pra gente? Se for, agora é a hora. Cara, esse ponto que você falou, né? Eu sempre brinco que, assim, discussão de transformação digital, principalmente esse papo de cultura, deveria ser num jantar, num bar, num almoço, uma coisa assim sem tempo, porque realmente a gente poderia ficar horas aqui discutindo. Não, assim, eu só reforçaria essa questão o tema que a gente conversou. Para mim, a transformação digital começa com cultura, não começa com software, não começa com metodologia. A metodologia é uma ferramenta e não um final. Não começa com dinheiro, investimento, não começa com nada. Para mim, a transformação digital começa com cultura. Então, se tivesse que gravar uma mensagem aqui, seria mudança de mindset e primeiras pessoas. Se você tiver esses dois, todo o resto é consequência. Então, se tivesse uma mensagem que eu pudesse passar, André, é essa: mindset e pessoas. Com isso, você muda a cultura, com isso a gente consegue realizar tudo que a gente conversou aqui, e que, na verdade, é só o começo, né? Isso daqui muda a cada dia, a gente precisa estar atento, mas se eu tivesse que dar um recado, seria esse. Muito obrigado pela oportunidade. Para mim foi riquíssimo estar aqui com você, nesse fórum aqui. Muito bom, Jorge. Cara, brigadão pelo papo, brigadão aí pelos insights e pela aula que tu deu aqui para mim e para a galera que está nos acompanhando. Galerinha, para quem quiser acompanhar o Jorge nas redes sociais, a gente está colocando aqui o LinkedIn dele, então tá aí na tela, estamos adicionando agora, vamos lá, LinkedIn Jorge Leite. É assim mesmo que vai achar lá, Jorge? Tem o barra lá, como é que te encontra? Jorge Leite, é assim mesmo? Ah, tá ali, coisa linda, show de bola. Só pesquisar Jorge Leite, Coca-Cola Fenza. Jorge, brigadão, cara. Vamos que vamos. Espero que tenhamos conseguido passar a mensagem aí para todo mundo que está nos acompanhando. Eu, do meu lado, gostei bastante. Galerinha que quiser estar nos acompanhando também nas redes sociais, o Instagram da SMV é SMV Brasil, assim como o nosso site. Nosso site é smvbrasil.com, o Instagram @SMV Brasil, lá dentro do LinkedIn também estamos lá, por favor nos acompanhem. Galera que quiser estar interagindo com a gente também tem uma série de prêmios, de benefícios, enfim, para quem está dentro do nosso espaço, para quem está interagindo com a gente. Jorge, brigadão, cara, espero que a gente tenha conseguido aí passar a nossa mensagem, cara. Do meu lado também, fico aí à disposição de todo mundo que estiver interagindo com a gente. O meu LinkedIn é o André M. Bernet, M de Macedo Bernet, e o meu Instagram
também. Jorge, é isso, cara. Um abraço, brigadão mesmo. Até mais. Tchau, tchau. Espero que o conteúdo que você acaba de assistir aqui agregue muito valor para você e também para sua empresa. E se você conhece alguém que também precisa ver esse material, fica aqui o convite para que você nos ajude a divulgar a SMV para todo mundo, fazendo com que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo 100% gratuito.